Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estimados colegas do módulo 4, sejam bem-vindos a esta aula maravilhosa que vamos estar aqui estudando juntos, sobre revelação divina e revelação espiritual. Está na página 51 da sua apostila, do seu plano de estudo aí. Revelação divina, revelação espiritual, sintonizar com as vibrações de Deus, escrever sobre inspiração divina. E eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de várias coisas, e essa aula, para mim, eu acho bastante legal, porque eu gosto de falar, né, dessas coisinhas assim de espíritos, e é bastante interessante. Bom, o professor, ele começa a dizer o seguinte, que quando se realizava uma experiência de cultura de bactérias piogênicas, houve por acaso a contaminação do meio de cultura por um fungo do gênero de Penicillium, que se reproduziu e destruiu a colônia de bactérias piogênicas. Observando isso, o analista percebeu que uma substância secretada por fungos do gênero Penicillium possui a propriedade de aniquilar as bactérias piogênicas. Se ele não percebesse isso e tivesse jogado a placa fora sem lhe dar importância, não seria descoberto a penicilina. As invenções, as descobertas e todas as criações nascem da percepção. E é através da inspiração que se pode perceber sensivelmente coisas que os demais não percebem. Deus está sempre tentando iluminar, mesmo quando o céu está encoberto por nuvens. É necessário limparmos sempre as nuvens da mente para podermos receber inspiração. Bom, inspiração, é bom deixar bastante claro que todos nós podemos ter as inspirações, ok? E essa inspiração que nós devemos ter simplesmente não é vidência, não é clarividência, não é ouvir uma voz que diz: olha, você que faz Shinsokan todo dia, agora dobra a direita, dobra a esquerda, abaixa, levanta a mão. Não, não é isso. Ele diz que é o viver natural. Quando você faz a prática efetiva da meditação Shinsokan, ele diz, ao terminar a prática da meditação Shinsokan, Deus está vivendo em você, como você, através de você, em você. Então, é importante viver de maneira natural. E essa naturalidade vai conduzindo você para o caminho maravilhoso, e isto é a inspiração. Ok? Isso é um ponto importante. Mais adiante ele vai explicar melhor. Ok? Ele diz assim, é através da inspiração que se pode perceber, então, sensivelmente coisas que os demais não percebem. Então, para sintonizar com Deus, torna-se necessário algo mais que o simples estado inativo do consciente. Aí ele vai contar aqui a história de Lofi, um missionário de uma certa seita lá do Sudeste Asiático, e essa pessoa, o fundador dessa seita, era uma pessoa iletrada, porém pregava a verdade, citando eloquentemente textos da Bíblia e das demais escrituras religiosas do mundo. Era considerado uma pessoa realmente sobre-humana, sintonizado com Deus. Argumentava que apenas ouvindo ou lendo a verdade seria compreendida superficialmente pelo cérebro e que a verdade pura só poderia ser transmitida diretamente de alma para alma. Por isso, o fundador não escrevia livros sobre os ensinamentos e usava o seguinte processo para transmitir a verdade às pessoas. O interessado sentava-se em frente ao orientador e concentrava seu espírito até ficar com o consciente inativo. Então, o espírito do orientador, iluminado, comunicava-se diretamente com a imagem verdadeira do espírito do praticante e o despertaria. Lofi dizia ter sido despertado diretamente pelo fundador e por isso considerava-se alguém com a imagem verdadeira despertada, dotado de capacidade espiritual para despertar a imagem verdadeira do próximo, e viera propor que recebêssemos dele a transmissão direta. Olha só, o Lofi foi lá que queria transmitir essa verdade da imagem verdadeira ao sagrado mestre Masaharu Taniguchi. E o professor continua. Este Lofi então veio à minha casa como intérprete e depois de expor sua intenção, completou: quando faz a concentração mental, sentado face a face com o orientador, é melhor que o praticante fique com o consciente inativo, sem pensar em nada.
por mais que mentalize palavras positivas com a mente cerebral ilusória, isso será inútil, pois seria o mesmo que estar limpando a fumaça com outra fumaça, abandonando o esforço cerebral e deixando o consciente inativo. O espírito do orientador limpará com sua força espiritual a fumaça da mente e despertará a imagem verdadeira do praticante. Consequentemente, tudo irá melhor. Lof e eu discutimos alguns instantes sobre isso, e eu asseverei, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, dizendo o seguinte: fazendo a concentração mental sem pensar em nada, o consciente do homem perde a capacidade de selecionar as vibrações mentais vindas de fora e corre o risco de sofrer interferências de ondas mentais de alguma alma em ilusão. O melhor, portanto, é mentalizar as palavras Deus é infinita sabedoria, infinito amor, infinita vida, e assim concentrar a mente em Deus para não capturar ondas espirituais, de vibrações que não sintonizam com a vibração de Deus. E por isso que ele diz, a prática da meditação Shinsokan é superior à prática espiritual que você preconiza. E o professor pergunta, o que você acha disso? Então o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que a nossa prática da meditação Shinsokan, primeiro, não é para ficar com a mente vazia. É a prática que nós, em primeiro lugar, evocamos o Espírito Santo de Deus, através do canto evocativo de Deus, e o professor Katsumi Tokuhisa escreve no livro Conforme a Atitude Mental, que o mestre diz para ele que quando se evoca o canto evocativo de Deus, esse espírito que orienta a Seichonoe fica em pé do seu lado esquerdo para orientar a prática. Então você já está protegido. E nós não ficamos com a mente vazia. Nós o que fazemos? Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e começamos a mentalizar. E entro no mundo da imagem verdadeira, aqui onde estou é o oceano de infinita sabedoria de Deus, amor de Deus, vida de Deus, a alegria de Deus, provisão de Deus, harmonia de Deus. Certo? E aí então ele diz assim, os argumentos de Lof eram bastante convincentes, e o moço que veio com o intérprete impressionou-se com as palavras e resolveu, juntamente com outro rapaz adepto da Seichonoe, receber a corrente espiritual de Lof. Pediu ao intérprete que me informasse, a título de curiosidade, tudo o que ele sentisse durante a prática. E veio dele a seguinte comunicação: fechando os olhos e ficando em silêncio, sem pensar em nada, ouço Lof proferir uma espécie de invocação. Agora sinto, independentemente da minha vontade, um tremor em todo o meu corpo, como se estivesse recebendo um choque elétrico, e estou sentindo um pouco de êxtase. Percebi então que era um truque. Lof deixava o praticante extasiado, fazendo crer que estava recebendo a luz espiritual através desse fenômeno. E deve-se tomar cuidado com esse tipo de fenômeno. E aí o professor está dizendo sobre isso, que muitas vezes as pessoas perdem a sua liberdade por consultar, olha só, por favor, não interprete mal. Existem pessoas de religiosidade diferente que eles fazem trabalhos espirituais, que recebem espíritos, que recebem passes espirituais de cura através de um espírito. Ok? Não tem nenhum problema. A questão é você ficar dependente de uma força exterior. No dia que essa força exterior deixar de existir, você vai perder a sua fé. E no dia que você tem que fazer de tudo para essa força exterior, essa força exterior que tem que me curar, essa força exterior que tem que me tocar, você está perdendo a oportunidade de manifestar a natureza divina e o poder de cura espiritual que existe dentro de você. Porque você fica apegado à informação de um terceiro, à imposição da mão de um terceiro. É nesse sentido que ele diz que é importante, então, você saber separar o que é a revelação divina e o que é a revelação espiritual. E o professor, ele continua nos dizendo que escrevi posteriormente uma carta para o moço, dizendo, é muito perigoso que esse tipo de prática espiritual. O tremor do corpo que ocorre quando você fica com a mente vazia é provocada pelas ondas espirituais vindas do orientador ou por causa de algum espírito inferior que penetra em você. Portanto, isso não serve para o despertar espiritual da sua imagem verdadeira. As agitações violentas são provocadas pelo grupo de espíritos que acompanham o espírito líder incorporado no orientador.
Aproveitando-se da situação em que o praticante está com o consciente inativo e sem forças para selecionar as ondas que lhe chegam, eles se apossam do praticante e provocam agitação. Se forem espíritos benfeitores e elevados, o resultado será benéfico. Porém, no caso de ser espíritos inferiores e não esclarecidos, poderão ocasionar perigos. Por esse motivo, é melhor abandonar esse tipo de prática. Ok? Uma determinada ocasião, na academia de Ibiúna, teve um rapazinho também. O rapazinho era mais ou menos assim, desse tamanhozinho. Pequenininho. E ele começou a manifestar um espírito. E o rapaz, quando o espírito incorporava nele, manifestava-se nele, ele tinha uma força sobre-humana. Então, para vocês que conhecem o pretor Paulão, lá de Brasília, o meu amigo Paulão tem 2,2 metros, gente. Aí eu falava para o Paulão, segura o menino. Aí o Paulão ia lá, pegava o menino, o menino 1,2 metro, 1,5 metro, Paulão de 2,2 metros, e o espírito jogava o Paulão para lá, para cá. E aí eu falava assim, Paulão, para quem que eu rezo? Ou eu rezo para você, ou eu rezo para o menino, porque o negócio está complicado, velho. Ou você pensa em Deus e me ajuda, ou o negócio vai ficar complicado. E olha só que interessante quando ele fala aqui dos espíritos elevados. Quando eu fiz, então, o canto evocativo de Deus e comecei a conversar, aí todo mundo se normalizou, Paulão parou, o menino começou a conversar, o espírito falava através dele, com uma voz totalmente transformada. E ele, então, disse, né, que estava ali, e eu disse para ele, você só está aqui porque os espíritos protetores da academia permitiram que você estivesse. Porque no fundo da sua alma, você tem o desejo de sair desse lugar que você está, que está te causando tanto sofrimento, tanto desespero. Então é necessário que você escute as palestras. Você veio aqui para participar do seminário. Agora não precisa incorporar no menino, fica aí, né? Ok. Daí, enfim, aí o espírito foi embora, aí daqui a pouco o espírito voltava no menino, 3 horas da manhã mandava me chamar, daí eu ia lá para conversar com ele, aí ele dizia, o espírito protetor disse que eu posso ir embora. Eu falei, graças a Deus, é 3 horas da manhã, por mim você pode ir. Ele falou, mas é você que tem que autorizar. Aí eu fiz o canto evocativo de Deus e disse, se está de acordo com a vontade de Deus, se é realmente para o seu crescimento espiritual, que já chegou a sua hora de compreender que é filho de Deus perfeito e maravilhoso, pode ir. Aí ele disse, não é a hora ainda. E ficou até o último dia do seminário, só na hora da oração mútua é que o espírito foi embora, né, para o local adequado que ele tinha lá, e saiu iluminado pelo poder da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, e dos espíritos orientadores, que estão orientando o movimento da Seite Onoe. Como evitar, então, essa sintonização com o espírito inferior? Chegou, porém, a hora de pôr à prova o método de Lofi. Dos 2 moços que receberam a corrente espiritual de Lofi, um enlouqueceu, o intérprete, e o outro ficou tuberculoso. Por que ocorreu agitação com eles durante a meditação? É que castigando o corpo através de práticas ascéticas, tais como jejum e outras penitências, o homem diminui o peso carnal e aumenta o peso espiritual. O termo peso aqui empregado em sentido figurado, e não como um peso medido em balança. Com isso, rompe-se o equilíbrio entre o corpo e o espírito, ficando enfraquecida a força física e aumentada a energia espiritual. Consequentemente, os espíritos elevados ou inferiores, que já estavam ligados à pessoa, entram em ação e provocam agitações. As palmas das mãos que estão justapostas começam a sentir as correntes bioenergéticas, o corpo começa a se balançar. E o professor ele diz assim que nós temos, então, os 5 corpos, né? O corpo da imagem verdadeira, o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo etéreo e o corpo físico. Quando você recebe um espírito ou emanações da crosta terrestre, é porque rompe-se um fio muito tênue chamado corpo etéreo. Quando se rompe o corpo etéreo, a pessoa fica passiva de receber essas vibrações. E como que a gente cura essa ruptura do corpo etéreo? Através da prática da meditação. Quando você faz a meditação Shinsokan, você entra numa frequência espiritual totalmente diferente, e essa frequência espiritual começa a curar efetivamente, né, a colocar
os seus chakras, nos pontos corretos, suas fontes de energia corretamente, cura-se todo o corpo etéreo, o corpo astral, e naturalmente fortalece-se a sua convicção. Então o espírito ele não consegue chegar, ele não consegue se manifestar. Agora, essa ruptura acontece quando? Quando a gente está em desarmonia, quando a gente está insatisfeito, quando a gente está magoado, a gente está triste, a gente começa a deixar essa elasticidade. Esse corpo etéreo, ele é como o amortecedor do carro. Então, de repente, ele se rompe, porque ele perde a mobilidade, e aí ele quebra, e aí a pessoa fica em estado, às vezes, de neuroses, etc. e tal. Isso também o professor Masaharu Taniguchi fala no livro A Verdade e a Saúde. E o livro do professor Junji Miyaura, Os 5 Corpos, seria um material bastante interessante para vocês darem uma estudada, para compreenderem bem sobre o significado do que eu estou falando com mais profundidade. Agora vamos então falar sobre a revelação divina e a revelação espiritual. Aí o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele diz assim: os homens que deram sua contribuição ao mundo não trabalharam apenas com sua inteligência cerebral. Eles realizaram suas obras, recebendo sempre do mundo espiritual alguma orientação ou inspiração. O mundo espiritual a que nos referimos não se limita apenas ao mundo dos espíritos. E aqui é importante esclarecer que o professor Masaharu Taniguchi ele diz que o mundo espiritual ele ainda é um mundo material, é um mundo fenomênico. O mundo espiritual ainda é um mundo fenomênico. Por quê? Porque existem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. Espíritos que não têm a consciência que deixaram o corpo físico e continuam a sofrer no mundo espiritual. Eu tenho um amigo, um grande amigo, um queridíssimo amigo, o nome dele é Caio, e o Caio me ajudou muito numa época na academia de Ibiúna, em seminário de jovens. Era um grande líder da regional SP Pinheiros, ajudava muita gente, tinha um irmão Ciro também. E, enfim, quando eu fui para Santa Tecla, nunca mais tive contato com eles. E passado um dia, anos, o Ciro me ligou dizendo assim: eu tenho umas notícias para te dizer. O Caio morreu. Olha que interessante. E também vou casar e quero que você venha para o meu casamento. Aí eu fiquei muito triste, né, com a notícia, o Caio super jovem. E aí, então, toda quarta-feira na academia de Santa Tecla, quando eu morava lá, trabalhava lá, nós fazíamos a cerimônia em memória aos antepassados, dos funcionários da academia, dos diretores da academia. E nesse dia, então, nessa quarta-feira, eu coloquei o nome do Caio no registro espiritual. Falei, eu quero orar para o meu amigo. E até então ninguém sabia dessa história. Olha que interessante. E quando começou a cerimônia, os funcionários estavam ali, uma das funcionárias recebeu um espírito. E olha, vou contar para vocês, por favor, não fiquem assustados nem nada. E quando eu olhei para ela, eu não a vi, eu vi o meu amigo. E ele veio assim, se arrastando pelo chão, ficou do lado do meu pé, e o pé ficou extremamente gelado, e ele dizia para mim: abra a porta. Zé, abra a porta. Por favor, me ajuda, abra a porta. Aí eu fui, até quando chegou na evocação, pedi para o pessoal, as preletoras que estavam ali, continuar a evocação, e eu comecei a conversar com o espírito. Daí, a mente intuitiva, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sei o que é essa porta. Mas eu respondi: não é a porta que está te machucando, é a sua consciência. É algo que você fez que está deixando você sentir que a porta está te impedindo de continuar a sua liberdade no mundo espiritual. Por favor, se perdoe. Você é espírito, você é vida de Deus. E ouça com atenção a sutra sagrada que vou agora conduzir. E, por favor, conforte o coração da sua mãe, da sua família, dos seus irmãos. Aí ele começou a chorar. Aí terminamos a sutra sagrada. Aí eu desci com ele, né? Ele agradeceu, foi embora. Ok? Ok. Essa história é para vocês dormir à noite, né? Aí depois o que aconteceu? Aconteceu algo interessante, que aí eu fui para Ribeirão Preto, onde estava morando o Ciro, irmão dele,
E aí eu contei para o Ciro. Falei, olha, Ciro, aconteceu tal coisa, e eu conversei com o Caio. E eu quero saber o que é a porta, porque ele estava sofrendo com dor atrás dessa porta. E o Ciro me contou. A porta, Zé, foi o seguinte, o Caio estava com um amigo dele, o amigo dele foi na bocada para comprar cocaína, o amigo cheirou cocaína, e no estado de euforia, o cara saiu correndo em velocidade com o carro, foi fazer a curva, não conseguiu fazer a curva, e a porta daquele que está do lado do motorista, como que chama? O do passageiro, estava o Caio, que bateu contra um poste e a porta matou o Caio ali. E ele estava sofrendo no mundo espiritual ainda com esta dor. Então, no momento em que eu disse para ele, você é espírito, se perdoe, imediatamente desapareceu aquela dor. Porque, como diz o professor aqui, o mundo espiritual que nos referimos não se limita apenas ao mundo dos espíritos, porque o mundo espiritual que ele está se referindo aqui é o mundo espiritual da imagem verdadeira, tá? Há casos em que se concebe uma ideia luminosa, captando as ondas mentais transmitidas por espíritos elevados, que vêm lá do alto mundo espiritual. Mas também há vezes em que se recebe a inspiração em forma de voz silenciosa, que brota da natureza espiritual, do íntimo. Essa natureza espiritual do íntimo é a natureza espiritual imanente no universo, Deus alojado no íntimo de cada um. Olha que maravilhoso. E para ouvir essa voz silenciosa de Deus do íntimo, é necessária a prática da meditação Shinsokan. Por isso, a voz silenciosa que dela brota é uma espécie de revelação divina, ao passo que a inspiração que vem do elevado mundo espiritual é uma revelação espiritual. Muitas vezes é difícil fazer a distinção entre revelação divina e revelação espiritual. Mas pode-se dizer que, quando a revelação caracteriza uma segunda personalidade da pessoa, é geralmente espiritual. Quando há captação total e direta através da intuição, então uma revelação divina que brota do íntimo. E como receber a revelação divina? Bom, agora isso, por favor, não vão pensar vocês que a gente faz Shinsokan e escuta uma voz. Não escuta nada, tá, gente? Por favor, quando começar a escutar, reza mais que alguma coisa está errada. Ok? Não é para escutar nada. Ele diz que é uma intuição. É algo natural. É intuitivo. Não é porque eu faço Shinsokan, estou caminhando pela rua, dobre à direita, dobre à esquerda, abaixa, levanta. Não é isso. Isso é um robô que faz. Ou seja, talvez seja orientado por uma voz. E essa voz do mundo do espírito, ela tem voz de apego. Essa voz tem voz de apego. Por isso que ele diz que o mundo espiritual que nós estamos falando é o mundo espiritual que está além da dimensão fenomênica, que é o mundo onde o espírito está livre. Tem a consciência plena, que é um espírito elevado, a essência e semelhança de Deus. Quando ele é apegado, ele é esses espíritos apegados, que eu faço algo para você em troca de. Ok? Isso é aquilo que se faz, por exemplo, quando eu faço uma oferenda lá na encruzilhada para alguém que eu quero que prejudique a vida do outro. Esse espírito, seguramente, é um espírito que ele vive na crosta terrestre. Porque ele tem desejo de vingança, ele tem desejo de se alimentar. Ok? Agora, quando nós sintonizamos com a alma de Deus que permeia o universo, com o Espírito de Deus que permeia o universo, nós estamos vivendo a mente intuitiva, que é natural, que não é algo que vai criar obsessão espiritual em você, que você vai ouvir uma voz, estou ouvindo vozes. A gente orienta, às vezes, pessoas que dizem, estou ouvindo vozes. E é algo impressionante. Eu uma vez já comentei isso, talvez, numa aula, que eu fui uma vez, um abraço para os nossos amigos lá de Goiânia, mas uma vez eu fui para Rio Verde com a preletora Ilona, e aí eu fiquei na casa lá de uma preletora, e a preletora me disse assim, olha, nós temos uma vizinha aqui, que ela está indo na reunião da L, e ela vai na reunião da L, ela recebe um espírito, ela bate nas preletoras, ela joga as cadeiras da L na rua, vem a polícia, amarra a mulher, leva, olha gente, na reunião da Seichoné. Eu falei, gente, mas isso é um terreiro, né? Não é a reunião da Seichoné.
Mas, enfim, eu disse assim, olha, tomara que ela venha hoje, então, porque hoje é só a reunião de líderes, e a Ilona está aí, a Ilona era meia do batuque, falei, a Ilona resolve isso, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá fazer a primeira palestra. E eu, quando fiz a primeira palestra, veio gente de Mineiros, de Itumbiara, um montão de gente lá em Rio Verde, e eu fui lá e falei que o projetor da Setionoye, eu falei que só faltava voar, né? Caminhava sobre as águas e que curava, etc. e tal, toca e vira ouro, né? Bom, aí deixei para a Ilona. Quando a Ilona começou a fazer a palestra, de repente, eu escutei atrás de mim alguém falar assim, vagabunda! Para a Ilona, né? E todo mundo olhou para trás. E que todo mundo olha para trás, a Ilona dizia, aqui, gente, homem é filho de Deus. Aí ficou um negócio, né? O povo olhava para a Ilona, olhava para o Espírito, olhava para a Ilona. Aí alguém levou a mulher para um quartinho, que vocês podem olhar aí agora, em qualquer reunião da Setionê, sempre tem um quartinho, que a gente não sabe para que serve, mas é para os espíritos, eu acho. Aí levaram a mulher lá, incorporada. E a mulher, daqui a pouco eu escutava assim, gente, juro por Deus. Meu pai do céu, a mulher está batendo na projetora. E realmente. Aí foi um monte de gente para lá, e eu fiquei ali falando, meu pai do céu, e agora, o que nós vamos fazer? Daqui a pouco a Ilona falou assim, está fazendo o que aí, Zé? Vá lá resolver esse negócio. Hã? Eu falei, vou, né? E fui correndo. Quando cheguei lá, a mulher que eu estava na casa dela, que eu ia dormir na casa dela, estava enrolada com a outra ali que estava incorporada, o espírito mordendo dela inteirinho. A primeira coisa que eu pensei é como é que eu vou chegar na casa da mulher à noite com ela toda mordida e falar para o marido dela, nós estávamos numa reunião da Setionê. Ela estava toda mordida, ela é branca, estava ficando roxo aqui o pescoço dela. E eu falei, bom, aí tinha uma preletora, isso eu lembro nitidamente, um abraço para o povo que estava lá na época, a Claudinha Riboli. Aí tinha uma preletora que ela levantou a blusa, estava com sutiã amarelo, ela levantou a blusa, coçava o umbigo e dizia, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E eu pensava, será que é uma, o que é isso? E aí tinha um outro lá que estava fazendo assim, eu pensei, esse aí vai receber o espírito, pelo menos, sei lá. Daí eu falei, deixa comigo, já que eu tinha acabado de falar que eu era um X-Men, falei, vou resolver isso. Cheguei lá e fui lá no ouvido da mulher incorporada e disse, você é espírito, Deus te ama, você não é pecadora, regresse agora ao mundo espiritual. Ela me agarrou pela gravata, quase que me derrubou também. Eu falei, meu Deus do céu, onde que tem um projetor, né? E pensava, e essa Ilona que não vem? Até a Ilona, com os passos de baiano, decidi vir, e ela vinha naquele passo de tartaruga, e eu fazia assim para ela. Quando ela chegou, o espírito largou da mulher. E eu pensei assim, olha que coisa, né? Eu pensei, eu vou lá para ver o que a Ilona vai falar. Porque eu penso, deve ter um segredo lá do terreiro, que ela era macumbeira, do terreiro, eu quero saber o que é que fala para mandar o espírito embora. E a Ilona falou exatamente o que eu falei. O homem é filho de Deus, não é pecador, regressa ao mundo espiritual, o espírito foi embora. Aí ela falou assim, Zé, pode levar ela embora. Eu falei, tá bom, enganchei ela aqui, falei, vamos. Ela morava no fundo da L, lá de Rio Verde. Aí ela falou assim, amanhã tem a reunião, mas a reunião era para público geral, não era na L, era num teatro lá. Eu falei, amanhã eu venho na reunião. Eu falei, não, a senhora não precisa ir na reunião amanhã, não. A senhora já veio hoje, fica em casa, porque eu sei, amanhã vem gente de primeira vez, ela dá uma incorporada aqui, nunca mais ninguém vem na Setionê, né? Mas, enfim, fui embora. Voltei, eu tinha uma palestra, uma aula. Daí eu falei para a Ilona, Ilona, eu não tenho mais assunto, porque eu estou com vergonha, porque eu acabei de falar que eu sou um X-Men, o Superman, o Homem-Aranha, e não consegui mandar o espírito embora. Ela falou, mas vai lá, você fala pelo menos 10 minutos, mas fala. Daí eu fui lá, li a revelação divina, desci. Aí nisso a Ilona começou a falar, um senhor que estava lá, um filho de Deus maravilhoso, perguntou, por que ele não conseguiu mandar o espírito embora? E eu pensei, filho de Deus, né? Daí a Ilona falou assim, Zé, você sabia que ela vinha? Eu falei, sabia. Como você soube? Porque hoje no café lá de manhã, lá na casa da preletora, ela me disse que ela vinha, que estava acontecendo isso já há bastante tempo, e essa situação toda. E você lembra do diálogo? Lembro, eu falei assim, tomara que ela venha hoje, porque a Ilona está aí, a Ilona resolve. Ela falou, então, por isso, a palavra é força criadora. Não ia ser Masaharu Taniguchi, não ia ser a sessão de 318 pastor, não ia ser a mãe menininha, ia ser a Ilona para mandar o espírito embora. E aí, nunca mais eu falei isso, né? Se baixar alguém, você pode me chamar que eu vou aí e eu tiro. Mas nunca mais disse, não dei a liberdade, porque a palavra é força criadora, e eu compreendi ali realmente que a palavra é força criadora, ok?
Então, é só para relaxar e para vocês terem medo de dormir à noite. Mas aí agora ele diz assim: quando abrimos o ouvido para receber a revelação divina, para o apelo da verdade que se aloja em nós, recebemos a orientação da sabedoria infinita de Deus. Esse apelo da verdade que se aloja em nós manifesta-se como consciência e como revelação divina. A consciência e a revelação divina são frente e verso de uma mesma coisa. São manifestações que vêm do eu superior, indícios da natureza verdadeira de nós próprios, a voz de Deus que se aloja em nós mesmos. A revelação divina é a natureza absoluta. Na linhagem shintoísta tradicional, é a ação do espírito Naobi, ou seja, a ação resultante da unificação de 4 espíritos, que ele vai falar aqui. Em contrapartida, a revelação espiritual consiste em sermos orientados através da propagação da vibração espiritual proveniente de um habitante do mundo espiritual. Por esse motivo, dependendo do grau em que é manifestada a natureza divina desse orientador do mundo espiritual, ou se o orientador é ainda um amontoado de apegos, haverá variações nas características e no valor dessa revelação. A revelação espiritual, por ser orientação de espírito com apego, ele diz, às vezes pode ser um bom conselheiro se o problema envolve apego, mas justamente por ter apego, outras vezes pode se tornar um mau conselheiro. Já a revelação divina é aquilo que se revela à medida que esquecemos o nosso arbítrio, à medida que lapidamos a nós próprios, algo como um diamante que irradia intensa luz do seu interior. Desejar receber a revelação divina com sentimento de apego é o cúmulo da contradição. Então, eu gostaria muito, que todos vocês tenham essa consciência, não? Que a revelação divina, sendo a fluxo interior, transmite-se ao cérebro, revelando-se geralmente de modo intuitivo. Já a revelação espiritual é transmitida para o metencéfalo e geralmente se manifesta através dos médiuns ou em forma de dupla personalidade. A revelação divina brota de dentro de nós e não se pressupõe nenhum confronto. Mas a revelação espiritual atende também ao egoísmo, podendo dar respostas oportunas ou, às vezes, desapontar-nos com respostas totalmente sem nexo. Por isso ele diz assim: seja como for, é bom consultarmos o professor humano, no caso de educação escolar, ou então o professor do mundo espiritual através de médium. Mas pode haver erro nos ensinamentos do professor da escola, assim como nas respostas do médium. Só não há erro na revelação da nossa qualidade divina, da nossa natureza divina, que aflui de dentro de nós. Por isso devemos agir sempre em conformidade com a revelação advinda do interior da nossa própria qualidade divina. Através da prática efetiva da meditação Shinsokan, nós acionamos a nossa mente intuitiva para receber naturalmente, sem distúrbios, aquilo que vem do mundo da imagem verdadeira. E no nosso caso, que estamos estudando a Seichonoe, esse desejo de propagar o ensinamento para mais e mais pessoas, faz com que nossa mente, que não tem apego, sintonize com a vibração de um espírito altamente elevado e coloca a mente intuitiva a agir, e as nossas ações serão ações que trarão harmonia, saúde e prosperidade em nossa vida e na vida de todos. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado.